Deixa eu pôr para gravar. Eu queria que vocês tivessem sacado e que vocês tivessem entendido que no final do ano passado, a gente começou a debater que os europeus, eles precisavam de riqueza, eles precisavam de dinheiro, e para isso eles começaram a explorar o território da América, né? Eles começaram a retirar aqui ouro, retiravam prata, retiravam pau-brasil, usavam a nossa terra, usavam o nosso solo para poder plantar tudo que fosse valioso para eles, né? Então, a cana-de-açúcar que foi plantada aqui no Brasil, ela dava dinheiro porque valia muito na Europa e os portugueses ganhavam com isso. O cacau era um produto que era plantado aqui no continente americano e os europeus vendiam lá. Ou seja, a Europa usava os vários países europeus, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, enfim. Esses países europeus usavam as terras da América, do continente, América do Norte, América Central, América do Sul, para exploração, certo? Ou seja, para usar esse território para ganhar dinheiro, para enriquecerem, ok? O Brasil foi feito desse jeito, o Brasil foi formado, né? Ele foi ocupado dentro desse pensamento de desenvolver a riqueza de Portugal, enquanto isso a gente estava sendo explorado, certo? Daqui a pouco, daqui a alguns capítulos, deixa eu ver se a gente estuda isso aqui nesse capítulo, só um minuto. Estudamos nessa apostila. Daqui a pouco, por exemplo, vocês vão ver que quando o ouro foi encontrado aqui no Brasil, olha só, galera, o ouro extremamente valioso, certo? Vale muita grana. Assim que o nosso ouro foi encontrado no território brasileiro, ou seja, isso é nosso, ele vai ser todo levado embora. Por quê? Porque vão falar que esse ouro não é nosso, que esse ouro é de Portugal. Ou seja, o europeu fala que ele é o nosso dono, e se ele é o nosso dono, ele pode explorar e tirar uma riqueza daqui, do nosso território, e levar para eles. Ok? O continente americano inteiro vai sofrer essa exploração, vai passar por isso. Só que um caso vai ser diferente de todos os outros, que é o modelo dos Estados Unidos. Vocês já pararam para se perguntar o porquê que, se a gente olhar para o nosso continente, a gente encontra um monte de países que têm uma dificuldade econômica imensa, são países aí considerados em subdesenvolvimento. O que é isso? A gente ainda está avançando, a gente ainda está começando a melhorar a condição de vida, a gente está começando a caminhar com os nossos próprios pés, né? E quando a gente analisa as questões quando a gente analisa os nossos vizinhos, a gente olha o caso do Brasil, a gente olha o caso da Argentina, a gente olha o caso da Venezuela, do México, do Panamá, enfim, do próprio Chile, que passou por uma grande rebelião agora, né? Quando a gente olha para os casos do nosso continente, a maioria dos países elas são subdesenvolvidas porque elas foram muito exploradas, sacou? Ou seja, tudo que a gente tinha de riqueza, tudo que a gente tinha de valor, foi há tanto tempo retirado da gente, né, retirado do nosso território, que a gente custou para melhorar de vida, sacou? Imaginem que vocês... Deixa eu aceitar os colegas aqui. Imaginem que vocês recebam uma mesada da família de vocês, né? Ganha lá o dinheirinho. E aí, eu vou pegar para fazer o seguinte.
de tudo que vocês ganharem de dinheiro de mesada, imagina se eu tomasse de vocês a metade e falasse que a metade disso é meu. A minha pergunta é, vocês conseguiriam ter o mesmo, comprar as mesmas coisas, ter a mesma qualidade de produto, enfim, de lazer, com a metade do dinheiro que vocês têm? Analisa isso Não. no caso do Brasil. Não. Mano, você te tirou metade da sua riqueza. Para você se desenvolver, você vai se desenvolver com menos. Concorda? É. O Uhum. continente americano inteiro, ele passou por isso. Imagina, gente, nós temos ouro. Existiu muito ouro no Brasil, né? E aí, de repente, o nosso ouro foi levado embora. E aí, a gente olha para o Brasil hoje e fala o seguinte, ah lá, você não desenvolveu porque você não quis. Mas eu não quis, não. Levaram o nosso ouro embora. Eu não tive dinheiro, eu não tive recurso. Ah, mas você tinha petróleo. Estão levando embora. Certo? Ah, você tem minério. Levando embora. Ah, você tem terras muito boas. Seu país nasce tudo. Planta aqui e é levado embora. Ou seja, se a riqueza está sendo exportada, se a riqueza está de fora e o nosso país não fica com esse recurso, não fica com o produto, a gente vai demorar a desenvolver. Concordam? E aqui tem um detalhe. O que eu queria que vocês sacassem? Se a gente olhar para os nossos vizinhos, se a gente olhar para o que está acontecendo no continente americano, os vários países são parecidos, né? São o que nós consideramos aí países em desenvolvimento, que ainda estão nesse processo de tentar avançar. E vocês sacam que os Estados Unidos, eles são a grande diferença do continente? Vocês conseguem perceber isso? Que é todo mundo, os países, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Equador, Peru, México, Guatemala, qualquer país, depois que vocês podem bater lá junto com o Tchucão. Todos eles são países que estão tentando melhorar e que estão tentando se desenvolver. E os Estados Unidos é diferente disso tudo? Que eles não são um país que estão em desenvolvimento, eles são os mais desenvolvidos e são hoje em dia o país mais rico e mais poderoso do mundo. Concordam que tem uma diferença entre o território, entre o continente inteiro e o caso dos Estados Unidos? Vocês estão ligados nisso? Sim. Vocês já pararam para pensar isso? Ou seja, o que explica os Estados Unidos serem diferentes de todo o resto? Vocês sacam? Ou não sacam? Ô, Rafa, era pra gente ver sua câmera aí vendo o teto e tudo mais, ou foi sem querer? Não, foi sem querer. Não, pijamão rolando ali e tal, né? As coisas esquisitas, gente esquisita. Olha só, galera. Seguinte. O que a gente vai analisar hoje é o porquê que os Estados Unidos foram para um caminho diferente do restante da América. Certo? Porque o caso deles vai ter uma diferença absurda, que é o que muda isso tudo. Certo? A primeira, que é o que eu vou pedir para vocês grifarem para mim, certo? E a gente vai até pular uma página e a gente volta nela depois, que primeiro eu vou explicar um detalhe. Então, ó, vem comigo. Joga aí para a página 112. Página 112. Olhem aí. A formação das 13 colônias. Um modelo diferente. Primeira coisa que eu quero que vocês analisem. Vocês estão vendo o mapa?
Acharam? Aham. Tá. O mapa ele tem a parte com zoom e a parte sem zoom. A esquerdinha, ó, o que eu quero que você saque? Olha aqui. Primeiro saca aqui em cima, ó, tá vendo? Nessa parte de cima tem o mapa do que é os Estados Unidos atual. Ou seja, olha o tamanho do país. Beleza? E o que eu quero que vocês observem agora? Quando os europeus chegarem nos Estados Unidos, e quem vai ser o dono dos Estados Unidos, né? O país que vai ocupar e vai colonizar os Estados Unidos, é a Inglaterra. O que eu quero que você saque? A Inglaterra não vai entrar no território todo. Ela só vai ficar naquela parte do litoral, beleza? Ela só vai ficar num pedacinho dos Estados Unidos. Estão vendo aí o que está colorido no mapa, em amarelo e vermelho? Os ingleses eles só vão usar essa parte, beleza? Os Estados Unidos atual, eles são muito maior que isso, né? Então, comparem para mim esses dois mapas, essas duas regiões, né? O que é os Estados Unidos atual inteiro e o que é o espaço que a Inglaterra vai conquistar primeiro, né? E quando a Inglaterra chega, quando os navios ingleses chegam, aí que muda tudo. Ô, Rafa, se liga. Presta atenção. Ó, isso. Segura a régua. Ó. Quando os navios ingleses chegam, eles vão usar os Estados Unidos em duas regiões diferentes. Eles vão ocupar duas regiões. Tá vendo que uma tá em amarelo e a outra tá em vermelho? Em vermelho, meio vinho aí, goiaba. Certo? Tico Coelho é um cara moderno, sabe do que tá falando. Uma em amarelo e a outra em goiaba. Essas duas regiões que os ingleses vão chegar nos Estados Unidos, elas vão ter característica diferente. Não é a mesma galera. Olha que doido. O povo da Inglaterra que chega no norte, que é o que a gente vai chamar aí esses lugares em amarelo, eles têm um objetivo. Os ingleses que vão chegar no sul, que é o que está em vermelho, em goiaba, certo? Eles vão ter um outro objetivo. Então, na verdade, a grande diferença dos Estados Unidos é que os ingleses vão criar dois tipos de país, sacou? Um em amarelo e um em vermelho, certo? E esse jeito de usar os Estados Unidos diferente, né? O que vai determinar essas duas regiões é o que vai mudar tudo dentro dos Estados Unidos. Vocês já ouviram falar na seguinte expressão, colônia de povoamento? Ou nunca ouviram? Não. Tá, é o que a gente vai anotar. Ô Gabi, você levantou a mão? Pedro, Diga. eu vou ter que colocar meu celular pra carregar. Eu vou assistir com a Rafa, viu? Viu? Olha só. O caso dos Estados Unidos, que deixa ele diferente de todos os outros. Só aceitar a Sofia aqui. O caso dos Estados Unidos que deixa ele diferente de todos os outros é que, olha só, quem está indo, os ingleses que estão indo para a parte em vermelho, olha aí no mapa. Quem está indo para a parte em vermelho está indo para explorar, está indo para ganhar dinheiro, para tirar riqueza, certo? Ô Rafa, você até me deu uma ideia. Escrevam aqui, ó. Escrevam dentro do cinza, aqui embaixo. Escrevam aqui, ó. Exploração.
exploração. Beleza? Coloquem aí. Faz uma setinha, enfim. A parte de vermelho é o que nós chamamos de colônia de exploração. Os ingleses que forem para essa região, eles querem dinheiro, galera. Eles querem ficar rico. Eles vão plantar algodão, eles vão plantar cana, eles vão plantar tabaco. Para quê? Para tirar isso tudo, para usar o território dos Estados Unidos para enriquecerem. Igualzinho, sabe quem? Igualzinho Portugal faz com o Brasil, igualzinho a Espanha faz com o México, igualzinho o resto da América inteira. Beleza? O sul dos Estados Unidos, o que está em vermelho, é igualzinho o restante do continente. Beleza? O sul dos Estados Unidos. Tá. O que vai mudar tudo é o que está em amarelo. E aí o que está em amarelo, pode colocar aqui em cima, ó. Tem uma partezinha em cinzinha aqui, ó. Escrevam aqui. Povoamento. Povoamento. Certo? Simples, simples. E qual é... Oh, peraí que gelou aqui. E qual é a situação, galera? O que é a diferença? Na parte em amarelo, vários ingleses vão estar fugindo da disputa religiosa. Vocês estão lembrados daquela nossa aula, lá no 7º ano, sobre as novas religiões? A igreja do Lutero, a igreja do Calvino e a igreja do Henrique VIII, a igreja anglicana. Aqui tem a confusão lá da Elizabeth, da Maria Sanguinária, é gente matando a outra religião por conta de perseguição. Olha só, na Inglaterra está tendo uma guerra religiosa, beleza? Na Inglaterra está tendo uma perseguição por conta de religião. O que os ingleses que estão sendo perseguidos, eles vão fazer? Galera, tchau, não aguento mais. Eu sou calvinista, mudei de religião e não aguento mais ser perseguido. Eu vou embora. Ah, bonito. Vai embora para onde? Eu vou embora para o outro lado do mundo. Ah, mas não tem nada lá. Foda-se. Foda-se. Eu crio. Eu vou montar o meu país. Ah, mas lá só tem índio e só tem mato. Bacana, é isso que eu preciso. Eu, perseguido religioso, prefiro viver num lugar que não tem nada do que viver numa Inglaterra onde eu estou sendo perseguido e morto. Sacou? Então, de repente, a galera que foge da Inglaterra e vai para os Estados Unidos e vão viver na parte em amarelo, né, o que a gente chama aí de colônias do norte, eles vão para povoar, eles vão para viver. E aí vocês entendem que existe uma diferença entre aquele povo que só vai pela ganância, que só vai para ganhar dinheiro, que só vai querer tirar riqueza, de outro povo que quer ter uma vida melhor, que quer criar um país, que quer criar um lugar bonito para o filho dele crescer, para o filho dele nascer. Vocês entendem que tem uma diferença? A Inglaterra, ela vai ser o único país que vai conseguir mandar gente para a América para criar um país novo. Sacou? Enquanto isso, Portugal vem para o Brasil e fala o seguinte: eu só quero a sua riqueza. Eu vou ficar rico no Brasil e eu vou embora. Vou voltar para Portugal, porque o Brasil não tem nada. Só tem índio, só tem floresta, só tem mosquito, tem nada de bom aí. Eu vou ganhar dinheiro, enriquecer, vou pegar a riqueza e vou para a Europa. Certo? O espanhol fala o seguinte: eu vou pegar o Império Azteca, vou pegar a riqueza do Império Azteca,
vou me vestir inteirinho de ouro e vou voltar para Madrid, certo? Porque eu só quero usar a América para ganhar dinheiro. Aí, de repente, chega o cara do sul dos Estados Unidos, em vermelho, e fala o seguinte: Hello, my friend. I wanna money. Quero muito dinheiro. Vou ficar rico e vou voltar para Londres. Explorou, usou, foi embora. Chega a galera do norte dos Estados Unidos e fala o seguinte: aqui é o meu lugar. Não quero saber da Europa. Certo? Eu quero viver aqui. Eu quero ter uma vida boa aqui. Ah, mas aqui não tem nada. Na Europa tem castelo, na Europa tem catedral, na Europa já está super desenvolvido porque a gente já tem navio. Não quero saber. Mas aqui você tem uma árvore bacana, vou montar a minha casinha no alto dela. Mas ela vai ser minha. Eu vou viver bem com ela. Eu vou viver feliz com ela. Certo? E eu quero deixar a minha casa melhor para o meu filho. Eu quero deixar a minha vila melhor para o meu vizinho. Ou seja, o cara ele vem aqui e ele não está pensando só em ganhar dinheiro. Ele está pensando em ter uma vida melhor. Sacaram? Beleza? Ó, grifem para mim, por gentileza. Vai até que horas essa aula, hein? Grifem para mim, por gentileza, o que está dentro dos quadrinhos do mapa. Beleza? Tio Pedro, é até às 11h10. Tá, então vai dar tempo certinho, Manu. Se liga. Grifem para mim o que está aí dentro do quadrinho no mapa, beleza? Ó. Primeiro, da setinha em amarelo, ok? Pode grifar tudo dos dois e pode fazer um asterisco aí, escreve do lado, muito importante, porque eu vou cobrar isso aí em prova. Tá bom. Ó, no norte das 13 colônias, região de clima temperado como na Europa, as terras foram ocupadas pelo puritano, fugindo das perseguições religiosas na Europa. Eles organizaram pequenas vilas e pequenas propriedades agrícolas próximas, empregando mão de obra livre. Os gêneros agrícolas eram produzidos nessa região que não interessavam muito para a Inglaterra, para a coroa inglesa, já que eram semelhantes aos gêneros europeus. O que é isso? Quem vem para o norte, vai para a parte em amarelo, vai para ocupar, criam vilas, se relacionam, tem salário, ou seja, eles pagam salário para os seus funcionários, para os seus trabalhadores e querem deixar um lugar melhor. No sul, o que está em vermelho, o clima é diferente. Grifa para mim, ó, clima subtropical. Os ingleses montaram um sistema de exploração colonial, ou seja, igual no restante da América, com base em grandes fazendas, certo? Ou seja, grandes propriedades voltadas para exportação. Esse sistema de exportação econômica era denominado de plantation. Estavam submetidos ao pacto colonial e eram fiéis à coroa inglesa e utilizavam como trabalho a mão de obra escrava. Então, o que eu quero que vocês entendam, galera? Ficou claro que existe 2 países dentro dos Estados Unidos? 2 países assim, né? 2 grandes regiões. O norte, ele tem uma característica e o sul, ele tem outra. Pegaram? Tranquilos? Deixa eu virar a página aí só para eu acabar isso daí. É só mais um detalhezinho. Na 113, vira aí para mim. Ó. Olha, aqui que é a virada. Aí que é a virada, Rafa. Virou a página, né? Tá. Já podem grifar aí para mim, por favor, ó. O desinteresse da metrópole, em cima de metrópole, escrevam Inglaterra.
o desinteresse da metrópole em relação aos produtos da colônia do norte ampliou a possibilidade de comércio regional. Grifem até aí. Já vou explicar rapidinho. Embora as relações comerciais com outros lugares fossem proibidas pela Inglaterra, os colonizadores trocavam nas Antilhas Francesas produto alimentício por melado, que era transformado em rum e trocado na África por mão de obra escravizada. Grifem agora no finalzinho desse parágrafo. Ó. Os escravizados eram vendidos nas Antilhas Francesas e nas colônias do Sul, compondo o chamado comércio triangular. Grifaram? Deixa eu só comentar isso, que é só isso, que aqui é a doideira. Olha só, duas regiões, norte e sul. O norte, vocês sacaram que a Inglaterra não liga para eles? Eles são perseguidos, ou seja, é gente que a Inglaterra não quer, que são os perseguidos religiosos. O que eles fazem? Eles fogem e vão para o norte. A Inglaterra olha e fala o seguinte: não quero saber de vocês, vocês não me interessam. Certo? Eu, Inglaterra, eu gosto do sul. Por quê? Porque o sul dá dinheiro. O sul tem grandes fazendas. O sul é onde está a riqueza. O norte é onde está o povo que fugiu. Beleza? Qual é a sacada dos Estados Unidos? E isso é a diferença. Isso é o que muda tudo. Porque como eles têm dois tipos de povos diferentes, Rafa, o norte vai começar a comprar produto do sul. Isso muda tudo. Sacou? O sul vende algodão. A fazenda dos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos, ele é produtor de algodão. E esse algodão, ele ia para a Inglaterra. Beleza? O algodão do sul vale muito dinheiro e ia para a Inglaterra. O que o norte começa a fazer? O que aquela galera lá nos estados em amarelo faz? Compra o algodão. Certo? Comprou o algodão. O que o norte vai fazer? Transformar o algodão em roupa. E vai vender essa roupa para quem? Para o sul. E aí, de repente, os Estados Unidos vão começar a ganhar dinheiro entre eles. E aí, sabe o que o sul dos Estados Unidos precisa? De escravo. Certo? O sul dos Estados Unidos precisa de escravos da África. Aí, o que o norte dos Estados Unidos faz? Opa! Peraí. E se eu for lá na África, comprar o escravo, vender para o sul? O norte começa a ganhar dinheiro com o sul. Sacou? E o sul começa a ganhar dinheiro comprando produto do norte. Então, de repente, os Estados Unidos, eles não precisam mais da Inglaterra. Eles mesmos vão produzindo tudo para eles. O Brasil, por exemplo, quando ele quer produto, o que ele faz? Ele precisa de Portugal. Os Estados Unidos, quando precisar de produto, vai poder contar com quem? Com o próprio Estados Unidos. E aí vocês sacaram que, olha só, para eu finalizar e fechou. Se liga. Vocês entenderam que no caso do Brasil, toda vez que a gente tem uma riqueza, o dinheiro, a riqueza, ela vai embora para a Europa? Pegaram isso? No caso dos Estados Unidos, a riqueza está no sul. Mas a riqueza do sul está indo para onde? Para o norte. Então, na verdade, a riqueza dos Estados Unidos está indo embora dos Estados Unidos? Não, ela só está mudando de região. Mas, na verdade, ela está deixando o próprio Estados Unidos mais poderoso. Pegou? Guardem isso, porque isso não vai ficar assim. Não vai ser tão fácil, porque a Inglaterra vai querer explodir isso tudo. Beleza? Tarefinha para eu concluir aqui. Ó, vai ser... Teste 2. Peraí. Teste 2. Teste 2. Teste 2. E só.
Só? Só porque todas as outras atividades são para a nossa aula de quinta. Só. Vai ter que ler alguma página? Vai ter que reler isso daí que vocês fizeram, Rafa. Tá bom. Beleza? Na verdade, a Ô, gente ainda vai Pedro. explicar melhor ela. Diga. O norte, ele comprava os escravos da África e levava para o sul. Vendia Isso. para o sul. Isso. Ah, tá. E aí, quando o norte vende o escravo para o sul, o norte acabou de ganhar dinheiro. Sacou? Ele enriqueceu porque ele vai cobrar caro nisso. O sul, como ele tem mais escravo, ele vai produzir mais. E se o sul produzir mais, ele vai vender mais produto e vai ficar mais rico. E aí o norte acabou de comprar o produto do sul, que vai vender mais escravo. Então, olha, é um ciclo. Sacou? E os dois vão se fortalecendo. Galera, alguma dúvida, alguma questão? Ficou Não. tranquilo? Não. Perfeito, Não. meus queridos. Eu vou postar o vídeo gravado dessa aula lá no Zoom, certo? Até logo para vocês, um beijo, até quinta.